Ok, aí agora outros dispositivos, para a gente colocar tudo aí num circuito. Ó. Outros dispositivos. Primeiro, a gente tem um aparelho que se chama amperímetro. O amperímetro, vai lá, quais são as funções, né? O que ele faz? Aqui é bem simples, ó. Ele mede corrente elétrica, ele mede I. Vai lá, usa os conceitos de resistor, né? Isso é importante, isso é básico. Para ter a mesma corrente, eu coloco em série ou em paralelo? Para ter a mesma corrente, eu coloco em série, né? Então, colocado em série, né? Ficar mais organizado. Com o que você quer medir, né? Se quer medir um resistor, você coloca ele em série com aquele resistor. E aí, assim, a gente vai ter que falar da resistência dele. Se a resistência dele é zero, o que acontece com a resistência dele. Mas vamos lá, então, ó. Imagina que eu tenho, então, um circuito, que tem lá um resistor, e eu quero medir a corrente dele, né? Então, eu vou colocar um amperímetro. Ó. O símbolo dele é essa bolinha com A no meio. Bem fácil acesso, né? Não tem nem o que pensar. Ok. Aí agora, olha só. Eu quero medir o quê? Eu quero medir a corrente que passa aqui nesse pedaço do circuito, né? Que a gente vai chamar de ramo daqui a pouquinho. Tá, para eu não influenciar o meu circuito, né? Eu vou ter que fazer o quê? Eu preciso medir o I, né? O I tem que passar num perímetro, essa é a função. O I tem que ter. Só que se esse cara aqui consumir DDP, eu vou roubar a DDP desse cara. Ou seja, só para você perceber, né? Imagine que antes aqui estava com 12 volts. Só que ao colocar o amperímetro, ele vem aqui e gasta 2. Se ele gasta 2, sobra 10 para esse cara. Ao sobrar 10 para esse cara, U não é igual a R vezes I. O simples fato de colocar o amperímetro, eu diminuir a tensão dele, eu vou diminuir a corrente. Não consegui saber qual que estava. Não é? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um aparelho que passa a corrente, só que ele não consuma o quê? Não consuma DDP, né? Que tenha zero de DDP. Então, olha só, para o meu amperímetro ser do tipo ideal, né? Ou próximo a isso, daí na prática a gente pega um que tenha DDP de 0,00 alguma coisa. O ideal é que a DDP dele seja zero, certo? Ok. U não é igual a R vezes I? Vai lá, matemática, pensa comigo. Ó. A corrente tem que ter, isso aqui é um número. Isso aqui é um número, eu vou marcar aquele número. A DDP tem que ser zero. Ó, esse cara aqui tem que ser zero, a condição para ele ser ideal, não é? Que número, né? Ó, um número vezes quanto que dá zero. Isso aqui é número de verdade, isso aqui é 2, 3, 4, aquilo ali é número. Então, esse número vezes quanto que dá zero? Zero, não é? Então, para um amperímetro ser ideal, é porque a resistência dele vale zero. Tem como ser resistência zero? Não, ele sempre vai acabar esquentando um pouquinho, mas dá para a gente deixar um valorzinho bem pequenininho aí para considerar quase que ideal, né? Para não influenciar o circuito. Beleza? Então, o amperímetro mede corrente, ele é colocado em série. Aí você tem aí que a resistência dele é zero. Professor, se colocar em paralelo. Calma, 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 calma. Vamos por partes. Não dá um pulo antes de dar um passo. Próximo. Voltímetro. Antes do voltímetro, só colocar um adendo aqui, na verdade. Ó, não vou nem colocar o dispositivo. Tem um que a gente chama de galvanômetro. Ele é um amperímetro, só que ele é mais sensível. Ele mede correntes bem mais baixinhas. Então, ó, ele mede corrente de baixíssimas intensidades. Quer ver baixíssimas intensidades. Então ele é um amperímetro mais sensível. Ele tem ali um funcionamento um pouquinho diferente, tal. Ele usa um campo magnético, mas a gente vai ver mais bonitinho o desenho dele depois lá no magnetismo. Mas é basicamente a mesma coisa. Aí o símbolo dele, ó, é um G, né, de galvanômetro. Beleza, próximo. Voltímetro. O que o voltímetro faz?
mede DDP, né? Voltímetro mede volts. Aí para ele funcionar, né, você coloca ele em paralelo, colocado em paralelo, certo? Aí o símbolo dele é um V, né? Aí agora, vamos lá, o ideal, qual que é a característica para ele ser ideal? Seguinte, vamos lá. Eu tenho um resistor que está aqui, né? Claro que tem um circuito depois, mas eu vou colocar só o resistor. Aí você vai colocar o seu voltímetro, ó, em paralelo com ele, né? Aqui, dessa forma. Aí tava vindo uma certa corrente, I. Esse cara tem que medir o U, né? Ele tem que medir a DDP entre esses dois pontos, que nem a gente fez aquele esqueminha lá, né? Ok. Para não influenciar, o que vai ter que acontecer? O U ele tem que ter, né? O U tem que ter. Só que olha só, se ao chegar nesse nó aqui a corrente dividir, né? Eu diminuí a corrente que passava no meu resistor. De novo, ó, colocar números para ficar mais fácil. Passava 10 amperes aqui. Aí fui lá, coloquei o voltímetro. O simples de colocar o voltímetro, eu roubei um pouco de corrente. Ah, subiu 2. Então aqui foi para 8. Mas aí se eu diminuir a corrente, eu vou diminuir a DDP. Então daí eu não vou marcar o que eu queria marcar. Não é? Então agora tem que ter o U. Só que daí para não influenciar o circuito, não pode ter o quê? Não pode ter I. Né? Então agora, qual que é a condição? Agora é que não tenha corrente passando sobre ele. O ideal, então, a corrente é zero. Então, ó, bem fácil, né? O amperímetro mede I, não pode ter U para ser ideal. O voltímetro mede o U, para ser ideal não pode passar o I nele, não pode influenciar o circuito restante. Aí, como o I é zero, olha só, ó, U não é igual a R vezes I? Sim ou não? Sim. Se eu isolar a corrente, ó, vou deixar a corrente do ladinho. O I vai ficar U dividido por R. Ah, a gente já teve essa conversa, hein? U é um número. O U tá aqui, é 2, 3, 4, 5, 6. O I é zero. O I é zero. Um número dividido por quanto que dá zero? Ah, não. Essa eu vou até esperar. E aí? Um número dividido por quanto que dá zero? A gente falou muito sobre isso lá no finalzinho da óptica. Né? Uhum. O R tem que ser o quê? Tem que ser muito, 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 muito grande, né? Porque daí se você pega, ó, 1 dividido por 10 dá 0,1, 1 sobre 100, 0,01, 1 sobre 1000, 0,001 e assim por diante. Quanto maior o número de baixo, menor a resposta, não é? Então, para que isso aqui tenda a ser zero de fato, né? Aí a gente tem uma resistência que é muito, muito grande, uma resistência que é infinita. Beleza? Então tá aí. Então a resistência do amperímetro é zero e a resistência do voltímetro é muito, muito grande, ela é infinita. Ou não coloque igual a infinito, tá? Eu já expliquei isso, né? Infinito não é número, infinito é uma representação de algo muito, muito, muito grande que você não consegue contar. Beleza, aí agora, ó, a gente tem um aparelho que mede resistência, né, que você pode chamar de ohmímetro, mas ele é bem comum, assim, você não vai achar para comprar um ohmímetro. Por quê? O que o pessoal faz, ó, para calcular a resistência, né, U igual a R vezes I? Sim, né? O que você faz? Você mede a corrente usando um amperímetro, depois você mede DDP usando um voltímetro, aí você faz U igual a R vezes I. Né? Aí tem aparelhos mais modernos que fazem isso simultaneamente. Você coloca ali no seu aparelho e já fala, ó, a corrente é tanto, DDP é tanto, a resistência é tanto, né? Que é o multímetro, ele mede todas. Aí fica mais fácil. Mas tem uma outra maneira de medir a resistência, que é usando a ponte de Wheatstone. Que o pessoal fala assim, para que serve a ponte? Ah, só para multiplicar cruzado. Nada a ver, né? Isso é uma das consequências, mas não é só multiplicar cruzado, tem vários conceitos envolvidos. Mas antes disso, ó, mais aparelhos, né? Já foi 3 aqui. A gente tem um que se chama reostato. O reostato, ele é um resistor com resistência
variável. Resistor com resistência variável. Assim, né? Você pode mudar ali aonde o resistor está associado. Que é o caso clássico, é o chuveiro, né? O chuveiro é um resistor, sim, só que você pode mudar a chavinha dele, né? Você pode colocar inverno, verão. Tem alguns chuveiros mais tecnológicos, né? Tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai mudando ali, ele vai mudando o comprimento ali do resistor, né? A gente até fez essa conversa. Aí você consegue deixar com mais ou menos resistência, consequentemente com mais ou com menos potência. Né? Então, rheostato, um resistor com resistência variável. Ok, aí a simbologia dele, ó, você faz isso aqui. É um resistor normal, ó, que nem a gente aprendeu. Só que daí você faz um risco aqui no meio, ó. Tá? Aí esse risco no meio representa que ele tem resistência variável. Tem alguns que colocam assim, ó, mas aí é igual, né? Ó, coloca uma setinha assim. Aqui melhor ainda, né? Porque daí, olha só, ele está mostrando, vou conectar aqui, né? Então tem esse comprimento, vou conectar aqui, aí tem esse comprimento, né? Aí você consegue perceber ali que varia o comprimento, varia a resistência, pela segunda lei de Ohm, né? Então, resistor com resistência variável. Ok, a gente tem também alterar a resistência e diminuir a corrente. Então, Ana, que nem a gente comentou na outra aula, né? Isso depende do que ficou constante. Lembra que para eu falar se um mudou, outro mudou, tem que ter alguém constante. No caso, ó, U igual a R vezes I. Se eu manter na mesma tomada, eu mantive na mesmo U, na mesma DDP. Aí, ao aumentar a resistência, aí eu diminuí a corrente, tá? Porque o U ficou constante. Só que agora, se eu colocar em algum lugar que a DDP pode mudar, aí eu não posso afirmar isso. Tá? Eu vou ter que saber como que a DDP varia para daí eu afirmar. Então, você tem que ver quem é constante primeiro para fazer essa análise. No caso daqui do chuveiro, né? O chuveiro, a DDP é constante, porque fica na mesma tomada. Aí, ao aumentar a resistência, diminui a corrente, né? Aí você pode analisar assim sem problemas algum. Beleza, então o rheostato está aí, resistor com resistência variável. Beleza, beleza. O que mais? A gente tem, fusível. Vou colocar assim, que acho que é mais fácil. Né? Mas aí também pode ser um disjuntor, que daí é basicamente a mesma função, só que daí ele é mais tecnológico, né? Coisas do tipo. Assim, ó, o fusível, ele é um dispositivo de segurança. Ou seja, ele é um dispositivo que protege o seu circuito. Como assim? Você coloca ele ali e você coloca, que nem eu tinha comentado sobre o LED, né? O LED ele tem uma corrente que ele aguenta. Se passar mais corrente que aquela, ele buff na sua cara, ele explode. Né? Se passar menos, ele funciona. Mas aí tem uma corrente ideal ali para ele funcionar. Ok. Então, você geralmente coloca um fusível no circuito para daí você... É feia essa palavra, mas você mata o fusível para não matar o seu aparelho, né? Então, o fusível, ele meio que... Ele é suicida, né? Ele pula na frente, assim... Puf, morreu. Então, ele se... você descarta um fusível para não atrapalhar ali o funcionamento do seu aparelho. Então, você coloca no circuito, você coloca assim, a corrente máxima que passa é 20 amperes, a corrente máxima que passa é 10 amperes. O fusível, ele não é a simbologia dele não é um padrão internacional, é um pouco mais chato. Então, fixa a ideia de que se ele falar ali que tem um fusível que suporta tanto de corrente, pronto, é isso que você precisa saber. Tá? No circuito, ele vai ter que dar alguma dica e falar para você que é um fusível. Porque tem gente que representa com um tiozinho, tem gente que só escreve, coloca assim um negocinho, escreve fusível. Então, enfim, aqui não vou nem colocar o desenho daí, tá? Ele vai ter que te dar alguma dica para você perceber que é um fusível. Então, aqui, você tem uma corrente máxima. Assim, um dos princípios básicos, né? Mas daí você pode ter um disjuntor, que ele é um pouquinho mais tecnológico, mas a gente até comentou em uma live daí, né? Porque assim, quando você tem ali um material feito de duas lâminas coladas, você tem ali uma lâmina bimetálica, né? Aí você pode ter aqui, uma continuação do seu circuito. Quando passa a corrente, tem o efeito Joule, que é esquentar.
Quando as lâminas estão coladas, né, elas não podem uma deslizar sobre a outra. Ela começa a curvar. Se a corrente for muito grande, a ponto do que eu projetei, né, eu não quero que passe mais que 20 amperes. Ele vai curvando, ele vai curvando, ele vai curvando. Aí chega um ponto que ele escapou ali, ó. Aí que ele não tem mais aquela parte ligada no circuito. Aí você meio que parou, meio não, né? Você deixou de passar a corrente, aí o seu circuito ali para de funcionar. Então, um dos fusíveis funciona com a lâmina bimetálica. Esse se chama termostato, mas você tem outros tipos também. Aí também tem aqueles lá de casa mais antiga, né, que nunca tomou banho na casa da avó, que daí estava lá tomando banho, aí a avó tava lavando roupa, aí tinha não sei quem esquentando leite no micro-ondas, aí sei lá tomando banho e puf, apagou tudo. Né, o famoso caiu a chave. Por quê? Porque daí tava vindo bastante corrente, né? Imagina, corrente para pro banheiro, corrente para cozinha, corrente lá para lavanderia. Aí tava, como tinha muita corrente ali no seu circuito, aí ele desligou para proteger os aparelhos. Né? Aí tem sempre os mané, né, que quer fazer gambiarra, que vai, aí engancha a chave para ela não cair mais. Aí pega fogo, né? Porque daí o aparelho não aguenta aquela corrente, o fio que você tem distribuindo não aguenta aquela corrente. Então, aí, se você já passou por isso, né? Você tem uma casa mais antiga, não tem jeito, tem que trocar toda a fiação. Porque daí é o fio que aguenta aquela corrente, né? Aí se tem muita corrente, é o fio que vai dar BO. Então você vai ter que quebrar a parede, você vai ter que tirar todos os fios, colocar de novo fio novo, né? Circuito novo. Aí você consegue ligar vários aparelhos aí ao mesmo tempo. E assim, hoje em dia, né, o jeito mais seguro de você fazer é colocar vários circuitos. Antigamente era um circuito para a casa inteira. Então você tinha ali uma central, né, distribuindo para a casa inteira. Cozinha, banheiro, suíte, todas as coisas. Daí se desse pau em um, acabava da casa inteira. Agora você tem ali vários plugzinhos, né? Plug do quarto, plug da cozinha, plug do banheiro 1, plug do banheiro 2 e assim por diante. Para daí você conseguir mexer só naquele lá e fica muito mais fácil, né? Fica muito mais rápido. Beleza, então tá aí, rheostato, fusível, que mais? Aí a gente tem a chave, né? Então aqui é um dispositivo que abre e fecha o circuito. Abre e fecha o circuito. Desde já, tá? Abreviação de circuito é CKT, tá? Para não ficar escrevendo toda hora. Abreviação de circuito é CKT. Aí a simbologia do circuito, da chave é essa daqui, ó. Geralmente coloca um quadradinho em volta, mas o quadradinho não é obrigatório não, tá? Então você tem, ó, chave aberta, a ponte tá levantada, né? Não tem como o elétron saltar. Não, ele não vai fazer esse salto. Então tem que ter um caminho fechado, né? Tem que ter ali a continuação para que as carguinhas passem, né? Então chave fechada tem corrente, chave aberta não tem corrente, beleza? Chave fechada tem corrente, chave aberta não tem corrente. A chave, se você tá pensando, é a mesma coisa disso aqui, né, ó? É exatamente a mesma coisa. Quando você vai lá, liga a luz, você fechou o circuito, passa a corrente. Quando você vai lá, desliga a luz, você abriu o circuito, não passa a corrente. Tá? Não tem caminho para ela passar. Beleza? Beleza. O que mais aqui? Rheostato, fusível, chave, interruptor.